estão vendo a tela, né? Qualquer coisa vocês podem mandar no chat, tá? Que também estou com o chat aberto aqui. E aí eu posso ir mandando para vendo aqui qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Então nós estamos aqui na UC2, né? Ou seja, matemática. Fizemos aqui a situação de aprendizagem um, né? Então, essa situação ela fechou, certo? Então, era aquelas situações de escolher container, né? E fazer o planejamento de embarque. Ela se encerrou aí com as últimas aulas presenciais, né? Que a gente também fez duas atividades muito próximas dessa situação contextualizada, que foi lá a atividade de escolher o container para aquela atividade com a caixa de violão e tudo mais. E na última aula presencial, nós encerramos aí fazendo o conhecimento de embarque lá, né, que é o documento, certo? No Excel também. Então, assim, por mais, né, que nós estávamos ali num contexto da logística e tudo mais, todas essas atividades que fizemos até agora, né, nós estamos baseados aí na matemática básica, né? A gente não fugiu de soma, multiplicação, proporção, divisão, porcentagem, né? As coisas mais simples mesmo. Eu acredito que, pelo que eu acompanho vocês aí, a dificuldade de vocês é mais, né, na interpretação dos textos, né? Para entender o que que a atividade quer. Então, hoje nessa live aqui, a gente está encerrando essa primeira situação e vamos para o tópico 3 aqui, que é o nova situação problema, que é totalmente diferente, tá? Então, aquela atividade que falava sobre os containers, né, sobre as escolhas, sobre o conhecimento de embarque, foi uma situação para resolver aquelas atividades. Agora é como se a gente encerrasse aquela situação e nós vamos entrar numa nova situação problema, tá? Essa nova situação problema, ela é chamada de transporte de pessoas e seus números, né? Que é a divisão dos valores que vão ser cobrados pela empresa de transporte de pessoas, né? Que a gente chama de cargas vivas, tá? Que seria aí um ônibus, né, um trem. Então, como que é feita essa divisão? Que também está dentro aí do contexto da logística, né? Então, a logística ela é transversal e dá para a gente atuar em diversas áreas, né? Então, você vai ver vagas de técnico em logística não só na indústria, às vezes no setor do transporte, né? No setor comercial também é muito comum. Então, é legal também vocês abrangerem outras áreas, né? E aqui ele traz um exemplo, por exemplo, de transporte. Não que o outro não fosse, tá? Mas ele era mais o foco ali da indústria mesmo, de preenchimento, né? Elaboração da carga, documentação da carga. E esse aqui ele é mais focado já nesse transporte de indivíduos, tá? Então, não sei se vocês já fizeram a leitura do material, né? Mas esse material ele vai trazer um contexto, né? Ele começa aqui com o Zeca novamente, falando sobre uma visita agora, ó, numa indústria de transportes terrestres, né? Com transporte terrestre regular, né? De passageiros. Ainda, né? Ele coloca que ó, diversas dúvidas foram surgindo. E o que a gente tem um pouco de dificuldade, talvez, nessa atividade aqui, é que ela vai ser todas as próximas atividades. Deixa eu já mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês forem aqui na situação 3, a gente tem uma, duas, três, quatro atividades para entregar a partir dessa situação problema. Então, todas elas vão ser baseadas nessa atividade do transporte, tá? Então, ele começa com o cálculo do valor do seguro, e aí eu vou explicar para vocês. Do valor do seguro, ele vai para o valor da passagem, tá? E aí você vai calcular o valor da passagem por passageiro. Então, já adicionando lá o valor que você encontrou no seguro, ele vai vir com essa questão do valor da passagem. E por último ali, né, a atividade 2.5 é a compra do veículo. Então, ele vai falar um pouquinho sobre juros, né, juros composto e qual que é a melhor possibilidade de financiamento daquele veículo. Então você vai ter que fazer análise para ver qual que é a melhor possibilidade. Tudo dentro do mesmo contexto da empresa, trabalhando na mesma empresa. E por fim, aqui tem uma última atividade no fórum que ela é bem simples, né? Na real, você tem que apenas postar a partir da 2.5, por exemplo, o melhor financiamento é do banco X. Né? Vocês vão ter três bancos lá para fazer análise.
A partir disso, vocês vão lançar no fórum lá qual foi a escolha de vocês para criar ali uma discussão com os outros alunos também. Tudo bem? Bom, então, pessoal, é mais do que importante, tá? Eu tô vendo que muito tinha sumido minha voz, né? Voltou? Eu não tô entendendo nada, né? Eu abro o Word lá e não entendo nada que é para fazer. Então, mais do que nunca, tá? É muito importante que vocês leiam diversas vezes o material web, tá? O contexto da atividade está aqui e não lá na atividade, tá? Então, isso aqui, ó, esse tópico aqui do material web, ele é extremamente importante. Vocês têm que ler, reler e aí sim entender o que que ele está pedindo e o que que deve ser levado para lá. Quando vocês vão direto na atividade, o que que acontece? Você não entende o contexto, então por isso que você fala, não estou entendendo nada que é para fazer aqui, né? Então, a leitura e uma leitura bem feita, né, com a interpretação correta, vocês conseguem entender qual que é a atividade que tem que ser feita lá, tá? Lá, é claro, né, a gente facilita um pouco, deixa já o Word lá prontinho para vocês só enviarem a resposta. Mas não se esqueça que o mais importante é vocês fazerem a leitura aqui da atividade para vocês conseguirem entender o realmente que precisa entregar. Então, aqui ele traz esse contexto, né? Ó, na sequência, ele vai falar um pouquinho para você primeiro, né? Entender o que que é o DPVAT, né? Que é o seguro que você vai calcular, certo? É, Aí ele fala que para você entender primeiro, para depois você conseguir, né, chegar no valor aí da passagem de cada um dos passageiros, tá certo? Então, ele coloca aqui um link, né? Tem um link aqui, tem um link lá no material também, para você fazer toda a leitura e interpretação do que é esse seguro, para que que ele serve, por que que ele é cobrado, tá certo? E aí vocês vão encontrar a tabela lá. Então, geralmente, quando a gente faz cálculo de frete, mais para frente que a gente vai fazer, também é mencionado esse valor aí. É um dos tópicos, né, que são adicionados aí ao cálculo também, tá? Então, ele fala aqui primeiro para você contextualizar, né, entender, então, o que que é esse seguro, onde que ele está inserido, né? E aí depois ele traz o problema aqui para vocês, ó. Então, qual que seria o problema, né? Ó, você aprendeu tudo sobre o DPVAT, né? E para entender o melhor problema que a empresa enfrentou, os colaboradores estavam com dificuldade para calcular o valor a ser recolhido para cada passageiro. Para o transporte, é determinado em determinado trecho, né? Então, aqui, depois que você já fez lá a leitura, então, deixa eu até abrir aqui o link para vocês, ó. Acho que dentro do valor do seguro aqui tem o link, né? Ó, um link para vocês lerem e entenderem o que que é o DPVAT, tá? Como eu falei, tá? A gente está na matemática básica ainda, então a gente não vai aprofundar muito na questão dos cálculos de frete. Mais para frente nós vamos ter a disciplina lá de planejamento e controle de transporte, que nós vamos falar um pouco mais sobre o frete, tá? Ele tem muito mais coisas aí para se tratar. Bom, vamos lá. Então, esse é o problema, né? Aí ele traz aqui quais são os conceitos essenciais que vocês precisam trabalhar e estudar para entender essa atividade. Então, ele vai falar um pouquinho sobre gráficos, né? Os tipos de gráficos. Deixa eu passar aqui para falar. Os modelos de gráficos que existem, né? Gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de pizza, histograma. Tudo isso aqui, tá, pessoal? Lembra que para você aprofundar e entender exatamente, o ideal é que vocês façam também a leitura do livro, né? Então vocês vão voltar lá no livro, tem lá na orientação de estudos quais são os capítulos que vão aprofundar um pouco mais sobre esses gráficos, né? Mas a ideia é que vocês entendam que em alguns momentos vocês vão fazer cálculos que vocês precisam também fazer a interpretação desses gráficos, tá? Então ele traz um pouquinho aqui sobre o que que é, né? Aí ele vai abranger aqui cada gráfico. Então, por exemplo, o gráfico de linha, né? Quando que é adequado utilizar, ele mostra aqui como que ele é elaborado, né? O gráfico de linha, na sequência o gráfico de barras aqui, e por aí vai, né? Então, tentem ler esse material, ver se não ficou nenhuma dúvida, né? Se realmente você entende aqui o que que ele tá, que cada parte do gráfico está querendo dizer, né? Porque o gráfico,
ele é uma forma visual, né, de você entender aí os resultados obtidos, né? Então, imagina você ter que ler lá todas essas informações, até para, por exemplo, o que eu trouxe anteriormente, né? Fazer um cálculo de frete, por exemplo. Você vai ter que ir lá na tabela, imagina que fosse um relatório, você ter que buscar isso no meio do monte de texto, né, um monte de informação. Então, ele deixa algo mais visual. Você consegue visualizar em que ponto você tem que considerar para tirar o valor ou uma taxa ali para você calcular os custos, tá bom? Então, ele me apresenta um pouquinho sobre o gráfico de barra também, né? Gráficos de setor, né, que é o gráfico de pizza, e um pouquinho do histograma, tá? Todos esses gráficos é importante que vocês leiam lá no material, porque depois, mais para frente, vocês vão ver que tem diversas ferramentas que nós vamos utilizar. Tem OEE, curva ABC, várias ferramentas do dia a dia e da logística que utilizam gráficos, né? Ou que vocês vão ter que criar gráficos também para os relatórios. Então, interpretar um gráfico, né, conseguir entender, já vai ajudar bastante vocês eh, para os exercícios futuros, tá bom? Deixa eu só ativar o mudo aqui, pronto. Bom, então façam essa leitura, tá? Não deixem, não vão direto para a atividade, tentem entender os gráficos. Se não entender, manda mensagem, a gente faz a interpretação junto, mas tentem fazer essa leitura. A partir do momento que você terminou aqui, né, ó, ele coloca a primeira atividade aqui, ó. Vamos interpretar um gráfico que a empresa teve que analisar ao conhecer o DPVAT. Escreva qual é a quantidade e analise todo o gráfico. Para confirmar que você compreendeu, insira a quantidade e a porcentagem correspondente de acidentes com micro-ônibus e ônibus que resultaram em invalidez. Então, essa aqui é a primeira atividade, ó, tá aqui no material web, ó. Então, depois de interpretar o gráfico, né, escreva qual é a quantidade e analise todo o gráfico. Para confirmar que você compreendeu, insira a quantidade e a porcentagem correspondente de acidentes. Então, quando a gente volta aqui, por isso que quando você abre aqui o material, deixa eu abrir aqui novamente. Quando vocês abrem aqui esse material, né? Você vem direto aqui para fazer essa atividade. Aí você abre esse material e tá cheio de gráfico aqui e você não entende o que é para fazer. Mas aqui tá escrito, ó, essa é a atividade 1, ó, interpretação do gráfico, né? Além de ver o gráfico, você precisa analisar ele e responder essa perguntinha aqui, ó, certo? Então, vamos abrir aqui juntos, ó, para vocês verem. Vamos lá. Então aqui tem os dois gráficos que ele falou. Ele traz um gráfico aqui com a evolução das ocorrências por invalidez permanente envolvendo ônibus e micro-ônibus. E no último aqui ele coloca, ó, evolução das ocorrências de acidente envolvendo ônibus e micro-ônibus. Então, o que que ele está pedindo para a gente responder aqui, ó? Para confirmar que você compreendeu, insira a quantidade e a porcentagem correspondente de acidentes com micro-ônibus e ônibus que resultaram em invalidez. Então vamos lá, a partir do que ele colocou ali, qual foi, pessoal, olhando para esse gráfico aqui, né, no ano, qual foi a quantidade e a porcentagem? Vamos lá de novo, deixa eu abrir aqui de novo. Quantidade e a porcentagem correspondentes de acidentes com micro-ônibus e ônibus que resultaram em invalidez. Então tá aqui, ó. Evolução das ocorrências em invalidez permanentes envolvendo ônibus e micro-ônibus. Então, qual é a quantidade, pessoal? Como que a gente faz para chegar na quantidade aqui a partir desse gráfico? Aqui, ó, ele dá um gráfico de janeiro até junho, né? Então, sempre quando vocês pegarem um gráfico, primeiro você tem que entender o que que esse gráfico está dizendo, né? Ó. Então, nós temos aqui a primeira coisa, ó, olhar o primeiro eixo aqui, ó. Ele é um gráfico que apresenta de forma mensal, né? Ó, de janeiro até junho, certo? De 2010. E o segundo gráfico aqui, ele vem de janeiro até junho também, tá? Aqui em cima nós temos, ó, a evolução de ocorrência, né, envolvendo ônibus e micro-ônibus. Então, aqui são as quantidades, certo? As quantidades
de acidentes que ocorreram a cada mês. Então, em janeiro nós tivemos aqui 401, em fevereiro nós tivemos 600, em março 322, em abril 210. E em aqui é a evolução de ocorrência de acidente envolvendo ônibus e micro-ônibus, aqui sim em quantidades massivas, né, ó. Então, o que que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Nós temos a... Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, nós temos aqui a quantidade total de acidentes que aconteceu, certo? Então, em janeiro, nós tivemos 18 mil, por exemplo. Fevereiro, 22 mil. Março, 17 mil. Abril, 18 mil e por aí vai. Então, isso aqui seria, a quantidade total, certo? De ocorrências de acidente. E aqui nesse gráfico de cima, nós temos as ocorrências apenas que geraram invalidez, certo? Então, o que que vocês precisam fazer? Então, é a interpretação que ele está falando aqui, ó. Primeiro, ele está perguntando qual a quantidade de acidentes que aconteceu. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vai ter que somar, certo? Deixa eu pegar o calculador aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que é a quantidade que aconteceu? Então, vocês vão ter que somar, ó. 401 mais 600 mais 322 mais 210 mais 300 mais 140, certo? Então, aqui, ó, nós temos a quantidade de acidentes que aconteceram, que ocorreram em validez, certo? E na sequência aqui embaixo, ó, nós temos o total de acidentes que ocorreu no geral, certo? Então, vocês vão ter que somar também aqui para saber qual que é a quantidade total que teve lá de acidentes, né? Então, vocês vão fazer a soma aqui. Vou chutar um valor X aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos arredondar aqui, ó. Falar que teve 120 mil acidentes, certo? Dos 120 mil acidentes que tiveram, 1973, que a gente somou aqui em cima, certo? Foi o que ocasionou invalidez. Então é isso que ele está perguntando lá. Quantos acidentes aconteceram e qual a porcentagem que se tornou invalidez, certo? Então é aquilo que eu falei para vocês, não tem nada de muito assustador, né? Mas é a interpretação, é você olhar para o gráfico e entender o que que o gráfico está apresentando aqui para gente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, com outros números, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir um drive aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, para vocês. Vamos lá. Então, deixa eu pegar os gráficos aqui também para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Vamos lá, o outro gráfico. Beleza. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que colocar aqui, ó, vou trazer aquelas perguntinhas que estão lá para cá, ó. Insira a quantidade e a porcentagem correspondente de acidente de micro-ônibus e ônibus que resultaram em invalidez. Deixa eu ver se consigo copiar isso aqui, ó. Vou colar ele aqui. Legal, ó, consegui. Então ele coloca lá, ó, insira. Opa, pronto. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, primeira coisa é entender o gráfico. Então, nós temos esses dois gráficos, certo? Um gráfico mostra a totalidade e o outro mostra apenas os que ocasionaram invalidez. Então, para você chegar aqui, ó, nesse valor que ele está pedindo aqui, ó, inserir a quantidade, é simplesmente você fazer a soma aqui dos valores, né, que ocasionaram invalidez. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar opa, quantidade de eh, acidentes que resultaram
em invalidez. Então, vocês teriam que pegar esse gráfico aqui que mostra os acidentes mensais, né? Janeiro, mais fevereiro, mais março, abril, mais junho, e fazer a soma, tá? Vamos jogar um número aqui, aproximado, vamos colocar que deu 2.000 acidentes aqui, somando janeiro, fevereiro, março, abril, maio até junho, tudo bem? E na sequência, ele pede uma outra coisa, ó, que é a porcentagem. Qual é a porcentagem de acidentes que resultaram em invalidez? Para a gente chegar nisso daqui, a gente precisa fazer uma regrinha de três, certo? Como que a gente faz essa regrinha de três, professora? A porcentagem, ela está relacionada ao total. Então, nós temos um número de acidentes que aconteceu, certo? Que está aqui mostrando para mim nesse gráfico, ó. Aqui é, ó, a evolução da ocorrência de acidentes envolvendo ônibus e micro-ônibus. Aqui é o total, tudo o que aconteceu de acidentes, certo? Então, você vai fazer a soma aqui de janeiro até junho. Vamos considerar aqui que essa soma deu 120.000 acidentes. Não é exatamente, tá? Vocês precisam fazer a conta. E o que teve de invalidez foi esses 2.000 que a gente acabou de somar, certo? Então, 2.000 acidentes, é, com invalidez. O que ele está perguntando lá, ó, é qual a porcentagem, certo? Qual a porcentagem de acidentes que deu invalidez. Então, a gente vai fazer uma regra de três, certo? Os 120.000 acidentes são os 100%, certo? São todos os acidentes que aconteceram. É o 100% de acidentes com ônibus e micro-ônibus. E ele quer saber qual é a porcentagem relacionada a esse acidente aqui em específico. Para a gente fazer essa regrinha aqui, é só a gente fazer a regra de três. Quem lembra como que faz a regra de três aí? A gente vai multiplicar, né? Então, vou pegar aqui, ó, 2.000. Deixa eu limpar. 2.000 vezes 100, eu vou ter 200.000. Então, vou colocar aqui, ó, 2.000 vezes 100%, que é igual. Aqui, onde tem a invalidez, a gente vai chamar de X, que é o número que a gente quer descobrir, certo? É o número de. Desculpa. É o número de acidentes, a porcentagem de acidentes que aconteceu. Então, eu vou colocar aqui, ó, 120.000 vezes esse X aí. Então, só para vocês entenderem aqui, ó. Quando a gente faz a regrinha de 3, a gente faz isso aqui cruzado, certo? 2.000 acidentes, 120.000 acidentes representa 100% dos acidentes. E os 2.000 representam X, que é o que a gente quer saber. Tudo bem? A partir daí, nós vamos ter o cálculo lá. Então, ó, 2.000 vezes 100, nós vamos ter aqui, ó. O resultado disso daqui, ó, 2.000 vezes 100 vai dar, vamos lá, 2.000 vezes 100. Opa, 2.000 vezes 100. Dá 200.000, certo? Que é igual a 120.000 mais um X. Agora, esse daqui está multiplicando. Para mim passar para o outro lado, é só eu passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 200.000 dividido por 120.000. Que vai dar o valor de X que eu quero aqui. Tudo bem? Então, pessoal, é só proporção mesmo, né? Ó, vamos dividir aqui para a gente ver quanto é que fica, ó. 200.000 dividido por 120.000. 1,67%. Então, 1,67%. Isso aqui é o valor de X, que é, né, o valor, vamos pôr aqui para baixo, ó. 1,67% é a porcentagem de acidentes que é, ocasionaram, né, que resultaram, que correspondem, ou resultaram, né, resultaram em invalidez.
tá? Então, essa aqui é mais ou menos a atividade que vocês vão ter que fazer aí. Claro que aqui não são os valores exatos, né? Eu expliquei como que vocês fazem para chegar nesses valores. Então, a quantidade de acidentes que resultaram por invalidez é somando os valores mês a mês, certo? E a porcentagem de acidente, você vai ter que ter a quantidade total de acidentes, que é somar todo esse gráfico aqui, ó, para ter o total de acidentes que teve naquele período, certo? E saber, todos esses acidentes correspondem a 100% dos acidentes. Os acidentes que ocasionaram invalidez são quantos por cento? E aí fazer a regrinha de 3 aí, né? Só multiplicar em cruz para que você chegue aí na porcentagem que representa os acidentes que causaram invalidez. Tudo bem? Então essa em si é a primeira atividade que ele está pedindo aqui, ó. Então é isso que ele está pedindo aqui na atividade um, ó. Quando você chega aqui na atividade um, é exatamente isso que ele está falando. Ah, você já sabe o que que é o seguro, tudo bem. Agora eu vou pôr dois gráficos lá para que vocês façam a interpretação. Nunca esqueça que o que a gente está fazendo aqui é uma disciplina de matemática, né? Ela está pondo um contexto para vocês, mas a disciplina que a gente está trabalhando aqui é a matemática. Então, qual que é a avaliação que a gente faz quando vocês entregam essa atividade? A interpretação do texto, se vocês conseguiram entender o gráfico, né? Que é o conceito que ele está ensinando nessa disciplina. Se você consegue chegar na porcentagem, né? Se você vai errar a soma, é isso que a gente está avaliando nessa situação. Tudo bem? Então, acho que essa aqui já ficou ok. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que tem que fazer aí? Cadê vocês aí no chat? Sim, beleza, pessoal. Beleza. Então, vocês precisam fazer essa interpretação lá. Na sequência aqui, ó, então essa é a atividade um. Passando para a próxima página, ele já traz aqui a atividade 2, ó. Então, depois de interpretar o gráfico, chegou a hora de você calcular o valor desse seguro DPVAT a ser cobrado por passageiro no trecho da viagem. Para isso, leve em consideração que para um veículo escolhido para o transporte, uma van de 9 lugares, tá? Aqui também vocês podem ver que o seguro ele é baseado de acordo com o veículo, tá? Então lá na tabela do DPVAT, vocês vão ver que vai ter lá van para 9 lugares, já tem um valor específico que eu não sei se já teve correções, mas da última vez estava esse valor de 90 lá. Então ele coloca, ó, o seguro custa R$ 90 por viagem acima de 100 quilômetros, tá? Como há uma expectativa da empresa fazer 10 viagens por semana, com uma média de 7 passageiros por viagem, que valor deve ser cobrado por passageiro? Apenas do seguro. Verifique com seu professor, né, o tutor, a forma de enviar essa atividade. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, ó, ele dá várias informações, né? Ele fala que é uma van de 9 lugares, o seguro custa R$ 90 para cada viagem, certo? Há uma expectativa, tá? A gente sempre trabalha com expectativa, né? Também com demandas, históricos de demanda, né? Para a gente fazer um planejamento futuro. Então, há uma expectativa da empresa fazer 10 viagens por semana, tá? Não é garantido, mas é uma expectativa com uma média de 7 passageiros por viagem, tá? Então, o que que é essa média? Então, eles pegam lá o resultado histórico, né? E vê que teve viagens que foi com 8, teve viagem que foi com 10, teve viagem que foi com 5 passageiros, e a partir daí ele tira a média, né? E você consegue. A gente nunca trabalha exatamente, por exemplo, eu não vou dividir exatamente por 9 passageiros o valor, né? Eu vou dividir pela média que eu tenho no meu histórico. Por quê? Se eu dividir por 9 diretamente, né, eu vou ter prejuízo, né? Muito provável, porque nem todas as minhas viagens eu vou sair com 100% das vagas ocupadas. Então, isso é muito importante quando a gente está se baseando aí para fazer um cálculo com proporção, né, com estatística, lembrar, né, que a gente sempre trabalha com as médias, tá bom? Então, colocar os 7 passageiros da viagem e o valor deve ser cobrado por passageiro apenas pelo seguro. Qual o valor, né? Essa atividade aqui, assim como a outra, tá? Ela não tem nada assim de segredo. Também é uma questão de proporção. Eu deixei aqui.
para vocês uma atividade muito parecida com com essa, né, que a gente está trabalhando aqui. Só que eu troquei um pouquinho os cálculos aqui para que a gente pudesse fazer, né, um exemplo para depois vocês replicarem aí na atividade do caderno, né? Então nós temos a seguinte situação ali, né? Ó, a primeira coisa, pessoal, isso que eu falo assim para vocês, tá? Muito difícil vocês conseguirem fazer uma leitura e entender o que é para fazer, tá? Vocês precisam ler, precisa reler, precisa abrir o material, reabrir, né? Começar a fazer o cálculo. Vocês vão ver que em algum, não entendi. Mas peraí, deixa eu começar a interpretar isso daqui. Começa a escrever, né? Dividir as linhas. Ah, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. Quais são as informações principais que ele passa aqui pra gente, ó? Ele passa o valor do seguro, isso é muito importante, né? É, que vai ser cobrado para viagens acima de 80 quilômetros. A expectativa de fazer tantas viagens, né? Com uma média de 9 passageiros. Que valor deve ser cobrado? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue. Primeira para a gente sair do zero dessa atividade aqui, ó. Então ele fala, ó, leve em consideração, né, que o veículo escolhido de transporte é como uma van de 12 lugares. O seguro custa R$ 50 por viagens acima de 50 quilômetros. Como há uma expectativa, né, de fazer 5 viagens por semana, com uma média de 9 passageiros por viagem, que valor deve ser cobrado por passageiro apenas pelo seguro? Então, o que que eu vou perguntar aqui para vocês, ó? O que que a gente tem de informação? Nós temos o valor da viagem, certo? Que eu coloquei aqui 50, na atividade aí é um outro valor, mas aí depois vocês pegam, para viagens acima de 80 km, tá? Que mais que nós temos de informação? Ó? Ele tem uma média ali de fazer 5 viagens, e cada viagem, né, com uma média de 9 passageiros. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Se a gente vai fazer 5 viagens com uma média de 9 passageiros, qual que é o total de passageiros que a gente vai ter nas 5 viagens, pessoal? Me ajudem aí. Então eu quero saber o total de passageiros, a média, né, de passageiros, é, nas 5 viagens. Como que a gente faz esse cálculo aí? Como que a gente chega nesse valor? Isso, ó, o pessoal já tá mandando aí no chat, né, ó. Então, o total aí a gente vai fazer as 5 viagens vezes os 9 passageiros, certo? Chegando aí no total de 45, beleza? Na sequência aqui, ó, a gente vai ter. Então, a gente já sabe, certo? Que o valor desse seguro aqui, ele vai ser dividido em 45 pessoas, que é o que ele falou. Uma média de 5 viagens com 9 passageiros cada viagem. Então, nós estamos considerando que nessas 5 viagens nós vamos transportar 45 pessoas. Tudo bem? Aí ele fala, ó, que o seguro DPVAT, ele custa R$ 50 para cada viagem. Então, vamos lá. Qual que é o custo? Vamos lá. Qual que é desculpa, do, valor do seguro para 5 viagens. Qual que é, pessoal, o valor do seguro para 5 viagens? Se cada viagem custa R$ 50. Cada viagem custa R$ 50. Então, nós vamos fazer 5 viagens. Então, o valor do seguro para 5 viagens vai dar isso aí, ó. 5 vezes 50, R$ 250. Yes, R$ 250. Tudo bem? Então, nós já temos, ó, o custo que vai gerar essas 5 viagens e a quantidade de pessoas que nós vamos transportar nas 5 viagens.
A partir daí, eu consigo cobrar o seguro por passageiro. Que é quanto, pessoal? Vamos lá, ó. Imagina, vamos levar para o dia a dia de vocês aí. Imagina se vocês vão viajar para a praia aí e alugam uma van, certo? Vocês vão ter lá o custo, né? O custo com essa van. Se vai 10 pessoas, vocês vão dividir em 10 pessoas, certo? Aqui é a mesma coisa. Você tem uma quantidade de viagens, a quantidade de passageiros por viagem. Em 5 viagens, nós vamos transportar 45 pessoas. E o custo de cada uma delas é R$ 50. Então, nós vamos ter um custo total aí de R$ 250. Então, qual que é o seguro que eu vou cobrar de cada uma dessas pessoas? Como que a gente chega nesse valor aí? Então, nós vamos pegar isso aí, ó. Nós vamos pegar aqui o valor do custo, né, que deu 250, e nós vamos dividir aí pelas 45 pessoas. Quanto que vai dar aí, pessoal? Me ajudem aí com os cálculos. 250 dividido pelas 45. Deu lá, ó, 5,55. Isso aí, ó, Beatriz mandou lá, ó, 5,55. Então, você vê, é muito mais a interpretação do que ele está pedindo, certo? Que é isso que ele pede lá no exercício, né? Ó, se vocês pegarem aqui o exercício mesmo, o Word, é isso, né? Ó, ele pede para você fazer a interpretação do gráfico, né? Apresentar a quantidade e a porcentagem que a gente fez aqui, ó. Acabei de fazer com vocês, né? Ó. A gente fez a interpretação, apresentou, tá? Lembrando que esses números aqui são fictícios, né? Eu expliquei aí como que faz para chegar nesses números. E na sequência ele coloca aqui para você fazer os cálculos, né? Aqui é o exemplo muito parecido com o que eu acabei de fazer com vocês, mas acredito que vocês conseguem chegar no valor do seguro a partir desse contexto que eu coloquei para vocês aí. Certo? Sim ou não? Vocês conseguem fazer aí para mim essas duas interpretações? Então, a interpretação, por exemplo, professor, e como que eu posso mandar isso? Muito simples, ó. Essa parte da interpretação aqui, vocês colocam primeiro lá no Word, né? Põe ela aqui, tá? E na sequência, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, ó. Copiei esse cara aqui, ó. Vou mandar lá, né? A porcentagem aqui. E na sequência lá o cálculo para chegar da, no valor do seguro. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, legal. Show de bola. Na sequência aqui, ó, do material web, nós temos aí. Então, essa é a atividade um e 2, tá? Que vocês vão enviar aqui na. Deixa eu abrir o material. Tem um monte de aba aberta aqui, eu tô aqui. Na 2.1, tá? Essa atividade aí vocês vão enviar na 2.1, tá? Na sequência aqui do material web, aí vai ter um outro contexto, né, que ele vai vir agora trazendo para vocês, que é o custo da passagem, tá? Então, quanto que vai custar a passagem por passageiro e o que que vai entrar como custo aí para a passagem. Aí ele traz um problema, né, falando além do seguro, que é esse que vocês calcularam, né, para o trecho de 90, de 100 quilômetros, né, o consumo do combustível para cada quilômetro, é, somando aí os custos de manutenção preventiva, né? O que que é manutenção preventiva do veículo? É para manutenções que previnem, né, que o veículo venha aí a quebrar, certo? Manutenções corretivas, né? Manutenções de estética, que também ele chama, né? A empresa definiu para um trecho de 100 quilômetros um comprometimento de R$ 65.
tá? Então, a cada 100 quilômetros, R$ 65. Já para pagamento do motorista, é um valor de R$ 46 para cada viagem. Então, é aquilo que eu falei para vocês, é um complemento dessa atividade. Então, você primeiro calcula o seguro, e a próxima atividade agora vocês vão considerar esses outros custos para chegar no valor da passagem, tá? Aí ele coloca, além desses elementos, há outros dois que ainda não falamos, né? Quanto ao custo de abrir e manter uma empresa, com pagamentos de imposto, taxa, honorário, e a empresa tem um comprometimento aí de 12 mil por mês, né? Englobando esses custos e tal. Então vocês precisam ler com calma, né? Ele vai trazer bastante coisa aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre média, média tendência, aritmética, faz uma leiturazinha aqui da atividade, e aí vem a atividade 3, né? O que que é a atividade 3? Ó? Ele traz lá quais para a viagem de 100 quilômetros, né? Que é o que a gente está considerando lá, quais são, ele tira aqui uma média, imposto, taxa, honorário e custos administrativos, então R$ 100. Manutenção estética, o seguro do DPVAT, combustível, depreciação do veículo, né, custos com o motorista. Então ele já traz aqui um total aí de custos de R$ 351. E qual que é a atividade? Ele coloca, ó, agora vamos calcular o preço da passagem por passageiros nesse trecho de 100 quilômetros, baseando-se na média de 7 passageiros por viagem. Analise o quadro que expõe os elementos que formam o cálculo do custo da passagem. Considere que a empresa traçou 40% como margem de lucro por viagem e lembre-se que o valor do seguro é cobrado à parte dos passageiros. Depois disso, verifique com o seu professor a forma de enviar os resultados do cálculo. Não esqueça de inserir um resumo explicando como chegou nesse valor. Então, assim, a princípio, vamos, igual a gente está fazendo, semana a semana, né? Vamos focar nessa atividade aí do seguro, né? Que eu acho que vocês têm aí até amanhã, né? De acordo com a orientação ali para estar fazendo a entrega dela, né? E aí já vai abrir essa atividade aí na próxima segunda-feira para vocês fazerem também, tá? Mas ela é basicamente uma continuação. Então, se vocês lerem aí, conseguirem, ele já dá a tabela aqui com os valores, né? E ele coloca aqui, ó, que para calcular o preço da passagem por passageiro, né? Dando aí a média continua sendo 7 passageiros, né? E que a empresa aí traçou 40% como margem de lucro. Então, além do custo ali, vocês vão pegar 40% para somar como margem de lucro. Então, tudo é baseado em interpretação de texto. Eu não vou me aprofundar muito na explicação dessa daqui, tá? Porque. E ainda tem aí, né? Seguindo aí, tem também a atividade 4, que é aquela do financiamento dos veículos também. Então, eu quero que vocês foquem, a princípio, nessa atividade 1 e 2 aí, para que vocês consigam resolver, tá? E aí, se preciso for, a gente faz mais uma live e tudo mais, mas aí eu explico os próximos passos para vocês. Mas foquem nessa 1 e 2, que é fazer a interpretação do gráfico e o cálculo do seguro, né? E na próxima semana a gente fala um pouquinho da atividade 3 e da atividade 4 também. Beleza? É, Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí até agora? Conseguiram entender o que que deu para fazer? O que que é para fazer? Perfeito. Tudo certo. Então é isso. Então vamos focar aí nessas duas atividades. Como eu falei, né? Elas fogem muito do contexto lá da atividade 1 e 2 que a gente fez nessa última semana, mas ela traz um contexto novo, né? E vai trabalhar muito aí com porcentagem, multiplicação, né? Então é bom vocês recapitularem como que faz regra de três, né? Como que eu chego na porcentagem lá com a multiplicação, né? Sempre lembro que o número, quando tá 40% lá, por exemplo, é 40 sobre 100, né? Então, se você quiser trabalhar com ele na forma de fração, é só dividir, né? Então, na calculadora aí você já consegue fazer direto, por exemplo, se for fazer 40% de 100, né?
Você vai multiplicar aqui, ó, o 100 vezes o 40%. Então, foquem aí nesses. Cuidado com vírgula, né? Vocês viram que nas últimas atividades aí vocês erraram bastante a questão de vírgula, né? E uma vírgula já mudava todo o contexto aí da entrega de vocês, tá? Mas a princípio é isso, tá? Foquem na atividade um e 2. Tentem fazer essa entrega, tá bem resumidinho aí na live para vocês. E aí na próxima semana aí, na quinta-feira, ou se precisar fazer antes, eu faço alguma gravação da atividade 3 também, tá? Deixa eu só, antes da gente encerrar aqui, eu queria ver isso daqui com vocês, ó, aqui nos avisos, né? A gente tem os prazos para as atividades, ó. Então, fiquem atentos, tá? Ó, essa atividade do valor do seguro, ela já encerra amanhã, dia 21, tá? E a atividade do valor da passagem, ela vai até o dia 26. Então, talvez até quarta-feira, né? Mas de qualquer forma, aí eu vejo, se for necessário, a gente faz uma live na quarta à tarde, eu faço e gravo e mando para vocês, né? Mas de qualquer forma, foquem nessas duas primeiras para a gente, na próxima live, a gente discute um pouquinho sobre essa atividade do valor da passagem, tá? E aí, ó, nós já temos no dia 26, dia 31 já tem a da compra e já tem o fórum lá para postar a sua escolha, tá? Então fiquem atentos, tá, pessoal? Tem bastante atividade ainda, mas o tempo é curto, né? Nós estamos já no dia 20. Essa, ou seja, vai encerrar no dia 4, né? Então, praticamente nós temos 14 dias para fazer essas três atividades aí. E quem está com a atividade atrasada tem que correr um pouquinho mais ainda para acompanhar aí a turma, né? E deixar as atividades em dia. Tá legal? Mais alguma pergunta? Se alguém quiser, né, e sentir necessidade, nas atividades anteriores, ainda não conseguiu entender, né? Eu tenho o tempo disponível aí. Se quiser, a gente pode estender um pouquinho mais, tirar mais dúvidas. Ou eu acredito aquilo que a gente conversou na aula, né? Às vezes agora, quando eu mando o vídeo, vocês conseguem pausar, conseguem fazer com mais calma, né? Então, eu acredito que é mais fácil do que eu ficar colocando mais informação, né? Já passei muita informação, então se eu passar mais ainda, às vezes dificulta um pouquinho para vocês. Beleza? Mas se alguém quiser ficar aí também mais um pouquinho para tirar alguma dúvida em específico, eu estou à disposição de vocês, tá? Caso contrário, bom final de semana para vocês aí e corram para entregar as atividades, hein, pessoal? Boa noite aí para quem está saindo. Beleza, Cibele, vamos abrir essa atividade aí agora também. Vamos fazer ela. Só parar aqui a gravação.